Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me com a tua justiça. Amém. Deus, mais uma vez nesse dia, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, pedimos a tua bênção sobre nós, que no poder do Espírito Santo o Senhor esteja nos edificando com o estudo desta terça-feira. Que a tua palavra, ó Deus, encontre em nossos corações um terreno, ó Deus, fértil, uma boa terra que produza frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, limpa os nossos corações, purifica as nossas mentes, para que sejamos sensíveis à tua palavra. É a nossa oração, ó Deus, buscando do Senhor a tua iluminação, no entendimento, ó Deus, que carecemos do Senhor a cada dia. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos então estudando o capítulo 1 da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. E nós chegamos no nosso penúltimo estudo do capítulo 1 da confissão de fé de Westminster. Foi uma série de estudos, de 2 meses nesse capítulo 1, falando a respeito da Escritura Sagrada. E o estudo de hoje, nós vamos estar usando esse tema. A Escritura interpreta a Escritura. O capítulo 1 da confissão, o inciso 9, ele diz para nós assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, este texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Esse capítulo, esse inciso do capítulo 1, o inciso 9 do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, ele está sendo bem claro com respeito às Escrituras. É tão claro que eu diria assim, a gente nem precisa estudar isso aqui. Mas eu quero usar esse inciso 9 para nós tirarmos algumas aplicações, algumas verdades para a nossa vida. Vamos todos juntos, novamente, ler o que diz a confissão de fé? Diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e o pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A interpretação das Escrituras, irmãos, ela sempre foi um tema central na vida da igreja. É um dos temas que a igreja precisa sempre estar recorrendo. É a interpretação das Escrituras. E desde os tempos apostólicos até os dias atuais, a forma como a Bíblia ela é compreendida, e assim vai ser no futuro também, assim, até a volta do Senhor Jesus, a forma com que a Bíblia ela é compreendida determina diretamente a doutrina e a prática, determina a espiritualidade do povo de Deus. Em um cenário como nós estamos inseridos, esse cenário contemporâneo, que é marcado pelo que nós chamamos aí de pós-modernismo, que tem aí uma pluralidade de opiniões,
um cenário de subjetivismo e relativismo, onde não, abre aspas aí para essa afirmação, não existe verdades absolutos, então se torna ainda mais urgente reafirmar esses princípios fundamentais da fé cristã, princípios históricos da fé cristã. A própria Escritura é a regra infalível de sua interpretação. É isso que esse inciso 9 da Confissão de Fé de Westminster está tratando. A confissão, ao tratar esse tema, ela não apresenta nenhum tipo de inovação, mas ela sistematiza um ensino profundamente enraizado na própria Bíblia. O princípio que afirma, protege, sustenta a igreja, né? Protege a igreja de erros doutrinários, que sustenta a igreja contra as arbitrariedades, contra a elevação de uma autoridade humana indevida acima da palavra de Deus. Dessa forma, esse estudo, então, ele tem esse propósito, né, de dispor de maneira clara e bem aprofundada como as Escrituras ela interpreta a si mesmo, evidenciando a suficiência, a unidade, a clareza da revelação divina. Que verdades nós podemos tirar para as nossas vidas, então, nestas afirmações, ou nesta afirmação da Confissão de Fé de Westminster com respeito às Escrituras? Primeira verdade, nós encontramos logo no início, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Ou seja, a Escritura é sua forma ou a sua própria regra infalível. Essa é a primeira verdade ou a primeira afirmação que nós encontramos aqui. A Escritura é sua própria regra infalível de interpretação. Esse é um fundamento essencial para nós. Significa que as Escrituras ou a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Isso não significa, ou melhor, isto significa que não existe uma autoridade superior para determinar, não existe uma autoridade superior para corrigir, não existe uma autoridade superior para validar o significado final das Escrituras. Quem faz isso? A própria Bíblia. Na própria Bíblia, nós encontramos todos os elementos que são necessários para que ela seja corretamente compreendida. O apóstolo Pedro, ele declara, né, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que toda profecia ela foi dada por Deus. Ele diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pelo contrário, foi o próprio Deus que deu. Isso significa que o crente ele pode interpretar a Bíblia. Não está dizendo que o crente não pode interpretar a Bíblia. Pelo contrário, está dizendo que o crente pode interpretar, ele deve interpretar a Bíblia, mas que a origem e o significado das Escrituras, ela não procede de iniciativa humana, não procede de seres humanos. A palavra, ela não nasce da vontade humana e, portanto, ela também não está sujeita à autonomia interpretativa. Além disso, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, e é um texto que a gente tem citado aqui constantemente, toda a Escritura, Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E essa inspiração divina garante não apenas a autoridade da própria Escritura,
mas também a coerência da própria Escritura. Lembra lá quando nós falamos a respeito do cânon das Escrituras? Nós citamos que uma das exigências para que um texto fosse considerado canônico, entre as que nós falamos, uma delas é que a Escritura, a Bíblia, ela não contradiz a Bíblia. É uma coerência doutrinária, uma coerência, né, no texto bíblico. O que acontece lá em Gênesis, os princípios que acontecem lá em Gênesis, são os mesmos princípios que acontecem lá em Apocalipse, que são os mesmos princípios que acontecem nos profetas. Contexto cultural diferente, momento na história diferente, mas os princípios são os mesmos. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Isso significa que não existe incoerência entre as suas partes. Quando Deus inspirou, Ele mesmo providenciou, dentro da própria revelação, que é as Escrituras, os meios da sua correta compreensão. Dessa maneira, irmãos, nós podemos afirmar, então, com este inciso, entendendo que a Escritura não procede da vontade humana, não está sujeita à autonomia interpretativa humana, que ela possui coerência interna, porque Deus é o seu autor, nós podemos afirmar, então, que as tradições externas, a dependência humana, instituições humanas, a Bíblia, ela não depende disso. Ela não depende de uma tradição para ser externa, para ser interpretada. Ela não depende de instituições humanas. Ela não depende de interpretações por magistérios infalíveis. Ainda que nós tenhamos mestres, ainda que nós tenhamos doutores, pessoas que se dedicam profundamente ao conhecimento das Escrituras. E estas pessoas, elas têm papéis importantes. A autoridade dessas pessoas está subordinada à própria palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, portanto, ela se auto-autentica. Ela é autoexplicativa em sua essência. Essa verdade ela vai confrontar uma tendência humana de buscar segurança nas autoridades visíveis. Às vezes nós buscamos sempre a autoridade de homens para fundamentar nossa interpretação. Eu me lembro muito, na época que era seminarista, eu tinha um professor, um homem que é uma bênção, e nós íamos estudar, né? Ele pegava o texto da Bíblia e a gente ia fazer a tradução. Ele era professor de grego, e aí a gente ia fazer a tradução, que nós chamamos de tradução idiomática, ou tradução literal e a tradução idiomática. A tradução literal você traduz na ordem que está o texto ali, né? E a idiomática você vai pegar essa tradução que você fez, palavra por palavra, colocar na sua língua. Então, quando a gente faz esse tipo de tradução, o texto ele não vai ficar literalmente, assim como está na Bíblia. Eu acho que eu já falei aqui para os irmãos, né? A questão de tradução, ela depende do linguajar do tradutor. Você vai pegar um texto, vamos pensar aqui no inglês, e vai fazer a tradução do texto para a língua portuguesa. Se eu fizer essa tradução, eu vou colocar de um jeito. Se o Cícero fizer essa mesma tradução, ele vai colocar de acordo com o conhecimento gramatical que ele tem. Se o João for fazer essa tradução, ele vai colocar de acordo com o conhecimento gramatical que ele tem. A mesma verdade, mas com linguagens diferentes.
Aí o professor falava assim, muito bem, a gente fazia a tradução, e nos primeiros dias, assim, a gente tinha começado a estudar naqueles dias, muitas vezes a gente não aguentava, né? Fazia a tradução e dava uma olhadinha lá na Bíblia. Ele dava o texto em grego, a gente tinha que fazer a tradução, e às vezes você dava uma confirmadinha no texto bíblico para ver se a sua tradução estava batendo. Aí você via que tinha algumas divergências, dava uma melhoradinha. Aí ele falava assim, meu irmão, essa tradução é sua ou é a tradução do João Ferreira de Almeida? Não, mas ela está tão parecida com a do João Ferreira de Almeida. Eu dei uma olhadinha, então não quero essa. A sua tradução? Aí a pessoa fez aquela tradução bem feitinha, assim, sem olhar no João Ferreira de Almeida. Muito bem. Agora, o que essa sua tradução está dizendo a respeito de tal coisa assim? Uma doutrina bíblica, né? E a gente começava a explicar para ele e falava assim, então, como diz fulano, né? E a gente pegava um doutor da época, como a gente faz hoje, como diz o doutor Augusto Nicodemos, como diz o Hernandes Dias Lopes, o doutor Fernando Lima, o doutor Heber Campos, não sei o que. Aí ele falava, não, eu não quero saber a opinião do doutor, eu quero saber da sua opinião com base na sua tradução. A gente tem essa tendência, sabe? Sempre fazer uma tradução, uma interpretação com base no doutor. O que a confissão está dizendo aqui, mostrando para nós, é que a gente pode até se informar, mas a verdade bíblica, a interpretação da Bíblia precisa ser feita com base na própria Bíblia. Ela é fundamentalmente, corretamente, a intérprete dela mesma. Antes de tudo, nós devemos submeter a nossa interpretação à própria Bíblia. Ou seja, a Escritura é sua própria regra infalível. Perguntas? Alguma dúvida? Segundo tópico. A Escritura, ela possui um sentido único e verdadeiro. Essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, sentido que não é múltiplo, mas é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, a gente pode tirar a seguinte verdade aqui. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto, a Bíblia, ela possui um único sentido. Tá? Você leu lá em Gênesis, você leu lá em Apocalipse, ela possui um único sentido. Essa é a declaração que a confissão está dizendo aqui para nós, e essa declaração ela é de extrema importância, especialmente em um contexto em que prevalece a ideia de que um texto ele pode ter inúmeros significados e todos esses significados são válidos. A Bíblia ela possui um único sentido, Gênesis a Apocalipse. Se você lê um texto que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai pegar lá em 1 João 3,16, o sentido é o mesmo. Se você for pegar um texto lá no Pentateuco, que fala sobre o amor, o sentido é o mesmo. Por quê? Porque a Bíblia ela não tem múltiplos sentidos, o sentido é único. Ah, pastor, mas comigo já aconteceu. Eu pregar um texto aqui, um sermão, falar sobre um determinado assunto,
Quando termina o culto, eu vou para a porta para cumprimentar as pessoas, abraçar as pessoas, cumprimentar e tal. A pessoa fala assim para mim: Nossa, pastor, parece que o senhor falou só para mim hoje. Eu estou passando por isso e tal. E eu fico assim. E aí a pessoa ainda fala assim: Deus falou ao meu coração com essa palavra. Eu falo, mas eu não falei isso. Mas Deus falou o coração daquela pessoa. Duas coisas aqui. Primeiro, suficiência das escrituras. Tem gente que fala assim: tem que pregar sobre o determinado assunto. Tem que pregar sobre aquele determinado. Não. Você tem que pregar a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Quando você prega a palavra de Deus, a pessoa é edificada, mesmo que você não esteja em um tema específico. A interpretação é uma só. Tem que ser uma só. Porque o texto ele tem um único sentido. Você não extrai do texto várias verdades. A verdade é uma só. O que acontece? Esse texto pode ter várias aplicações, mas o seu sentido é único. Pode haver várias aplicações, mas existe apenas um significado. A ideia então, de múltiplos sentidos independentes é muito perigosa e conduz inevitavelmente ao relativismo. É tipo assim, não existe absoluto. O que é verdade para o Nival não é verdade para a Esther. O que é verdade para a Esther não é verdade para o João. O que é verdade para o João não é verdade para a Daílza. O que é verdade para a Daílza não é verdade para a Adeilza. E viu como eu acertei os dois nomes? Isso é relativismo. O que é verdade para um pode não ser. Não. Com a Bíblia, o que é verdade para Daílza é verdade para Adeilza. E é verdade para o Nival. E é verdade para o João. Por quê? Porque ela possui um único sentido verdadeiro. Ok? A interpretação fiel da Bíblia vai exigir do intérprete humildade, disciplina, submissão ao texto. Uma vez que ela possui um sentido único e verdadeiro, eu preciso de disciplina para entender, para buscar, para pesquisar. Eu preciso de humildade, a dependência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo também a gente não consegue entender as verdades essenciais da palavra de Deus. Você pode até ter conhecimento, mas você não compreende verdadeiramente. E quando nós compreendemos, nós nos prostramos diante dessa verdade. Então, a segundo ensinamento que a confissão de fé traz para nós no capítulo 1, no inciso 9, a Escritura possui um único sentido verdadeiro. O objetivo, então, da Escritura não é dizer o que nós desejamos, não é dizer o que eu quero ouvir, não é dizer o que eu quero compreender, mas é o que Deus disse. Deus disse assim, e é assim. Terceira verdade que nós tiramos aqui desse texto da... Vamos voltar lá para o texto, para a gente não esquecer? Todos juntos. A regra...
esse, ela precisa ser citada no sermão, quando você está pregando, é importantíssimo. Não sei se vocês já perceberam, que eu sempre faço isso. Eu cito a divisão, faço uma explicação e cito 2 textos bíblicos. Qual é a intenção? Mostrar que aquele assunto que eu estou falando não é isolado. Existem outros textos da Bíblia que comprovam aquela ideia. É por isso que eu faço citações, ou às vezes conto uma ilustração bíblica. A ideia é essa, irmãos, é mostrar que existe fundamentação bíblica naquilo que eu estou falando. Por quê? Porque a Escritura é sua regra infalível de interpretação. A Escritura possui um sentido único e verdadeiro. Os textos mais claros, eles interpretam os textos mais difíceis. É isso que a confissão de fé está dizendo aqui, ó. Portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A ideia, então, é esta ideia. Textos mais claros interpretam os mais difíceis. Quando você se depara com um texto e ele está difícil de entender, procure outros textos mais claros que falem a respeito daquele mesmo assunto. Entendi, fora do contexto. Textos mais difíceis. Quando você tiver com alguma dificuldade de entender um texto bíblico, você vai procurar outros. Aqui nós temos, dentro dessa afirmativa, algumas verdades aqui também interessantes. Primeiro, existem textos que são difíceis de compreender. Eu acho que foi na semana passada, nós falamos sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vou pedir para o Marcos. Segunda carta de Deus, está falando da salvação, e ele diz assim, como nosso irmão Paulo, está se referindo ao apóstolo, escreveu acerca desse assunto. Coisas difíceis de compreender. O que Pedro está falando? Existem alguns textos na Bíblia que são difíceis de compreender. E aí ele fala que algumas pessoas deturpam, pegam o que Paulo falou e deturpam, mudam o sentido da coisa. Aí ele vai falar, ó, só que essas pessoas estão fazendo isso agindo de má fé. São pessoas que compreenderam uma verdade, mas não concordam com aquilo. Então deixa eu mudar isso aqui. Tá? Existem textos na Bíblia que são difíceis de se compreender. Só que quando acontece isso, textos claros vão explicar. Nem toda a Escritura tem o mesmo grau de clareza, tá, irmãos? Existe um texto na Bíblia que é difícil de compreender. Eu acho que eu usei, da última vez, foi Ezequiel, né? Que fala lá da roda cheia de olho, que rodava e não sei o quê, papapá. Texto difícil de compreender. Mas existe um outro que é facinho, essencial para a salvação. É fácil. As doutrinas essenciais são claras. As doutrinas essenciais, elas são repetidas. Eu citei lá João 3,16, né? Deus amou o mundo. Existem vários textos que falam sobre o amor e eles são repetidos. Vários textos que não só falam, como demonstram o amor de Deus por nós. Ou seja, não é um texto isolado. As doutrinas essenciais são claras e as doutrinas essenciais são repetidas. Assim, o leitor da Bíblia, o estudante da Bíblia, ele precisa desenvolver o hábito de comparar passagens, de analisar textos paralelos, de permitir que a Bíblia ofereça a própria resposta que você está buscando. Esse método não só nos conduz a uma interpretação mais fiel, bem como também nos conduz a
um aprofundamento no conhecimento das Escrituras. Quando você começa a ler a Bíblia, onde mais que fala sobre isso? Aí você vai. Antigamente a gente dizia assim: pega um dicionário bíblico e vai no dicionário bíblico e vê textos para. Agora eu mudaria a minha forma de. Pega o Google e digita no Google textos na Bíblia que falam sobre isso. Daí ele vai dar uma lista. Aí você vai lá e começa a ler aquele texto, o contexto e tal, tal. O que você está fazendo? Está aprofundando. Aí você chega na rua e vai conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto. Aqueles textos começam a vir à sua memória. Porque Jesus fala assim: eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar. Olha só essa frase. Das coisas que eu vos tenho ensinado. Não é assim, ele vai colocar na sua cabeça. Não, ele vai fazer você lembrar. Se você só lembra daquilo que você sabe. Tem que estudar. Ok? Então faça isso. Busque os textos mais claros. Última verdade que eu queria passar para os irmãos. A unidade da Escritura garante a sua própria interpretação. Por fim, a confissão ela vai dizer para nós o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura, portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A confissão está dizendo para nós que a Bíblia ela possui uma unidade. Por quê? Quantos escritores tem a Bíblia? Mais ou menos aí, 36 escritores. Quantos autores tem a Bíblia? Um único autor. Ele inspirou homens santos a escrever. Então existe uma coerência, existe uma unidade. Ela foi escrita em diferentes épocas, ela foi escrita por diferentes pessoas, vamos usar aqui a expressão autores, ela tem diversos autores nesse sentido, no sentido de escrever, e ela é totalmente coerente. O Antigo Testamento não contradiz o Novo Testamento. O Novo Testamento não contradiz o Antigo. O Novo Testamento ele completa o Antigo. O Antigo Testamento está apontando para uma pessoa. O Novo Testamento está falando, é essa pessoa aqui, gente, ó. Foi no dia da Páscoa, eu preguei sobre o Cordeiro. Meu pai, onde está o Cordeiro? E tal, eu fiz uma narrativa bíblica dos vários episódios, o Cordeiro morrendo por uma pessoa, o Cordeiro morrendo por uma família, o Cordeiro morrendo por uma nação, e concluí com o Cordeiro morrendo por toda a humanidade. João 1:29 fala assim, eis o Cordeiro. O Antigo Testamento está falando, vai vir, vai vir, vai vir. O Novo faz, chegou, está aqui. Agora a gente olha para o passado, para a revelação lá no Novo Testamento, fala, é isso aqui. Existe unidade nas Escrituras. Concluindo então, o ensino da confissão de fé ele é fundamentado nas Escrituras e nos conduz a uma compreensão segura e reverente da interpretação bíblica. A Bíblia não é um livro confuso. A Bíblia não é um livro contraditório. A Bíblia não depende de autoridade humana para ser compreendido. Pelo contrário, ela é clara em sua mensagem essencial. Ela é coerente na sua totalidade e ela é suficiente para revelar a vontade de Deus. Ok? Algumas aplicações que nós podemos fazer. A compreensão desses princípios. Quais princípios? Primeiro, a Escritura é sua própria regra infalível. Segundo, a Escritura possui um sentido único e verdadeiro. Terceiro,
textos mais claros interpretam os mais difíceis. E quarto, existe uma unidade em toda a Bíblia. A compreensão desses princípios deve produzir em nós efeitos práticos. A igreja, tomando conhecimento disso, isso deve ter efeito prático na vida da igreja. Deve nos conduzir a um estudo mais diligente e profundo da Bíblia, valorizando a comparação entre os textos. Nós temos aqui o Rota 66. O Rota 66 é leitura da Bíblia. Nós tivemos, acho que 16 pessoas na congregação que leram a Bíblia toda, no ano de 2025. A nossa meta é chegar pelo menos a umas 25 pessoas, a 30 pessoas no ano de 2026. Mas não é só ler, gente. É necessário fazer comparação do texto. Uma coisa é leitura, outra coisa é estudo. Né? A compreensão dessas verdades deve nos afastar, né, de interpretações superficiais. Por quê? Porque a Escritura ela não é confusa, ela não é contraditória, ela não depende de autoridade humana, ela não precisa ser entendida superficialmente. Terceira aplicação que nós podemos fazer: o conhecimento dessas verdades deve fortalecer a nossa confiança na suficiência da palavra de Deus e nos levar a uma submissão humilde quando a Escritura disser para nós assim: você precisa mudar isso. Você está levando um tipo de vida e a Escritura fala assim: muda isso. Você tem que ter humildade para mudar, entendendo que ela é a palavra de Deus e ela é suficiente. Senão, não faz sentido a gente passar tempo, embora a própria Bíblia diz que não é para gastar muito tempo, né, com a Bíblia. Está lá em Josué, capítulo 1. Fala que é para tirar só 2 períodos. Medita nela, de dia e de noite. Não é para ficar muito tempo, não. É só de dia e de noite. Mas não faz sentido você meditar de dia e de noite, se isso não muda, se você não aplica isso na sua vida. Que Deus nos dê essa graça de aplicarmos as verdades reveladas da palavra dele nas nossas vidas. Amém? Vou pedir para o Nival...